Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta noite, por mais este domingo, o dia do Senhor que se passou, onde nós certamente o adoramos, o glorificamos e agora vamos celebrar mais um pouco esse dia, celebrar a vida que Deus nos deu como reflexo da graça de Cristo, não é verdade? Eu quero te convidar para que nesse começo de culto, você abra a sua Bíblia comigo, abramos então, no livro dos Salmos. No Antigo Testamento, o livro dos Salmos, de forma mais específica no Salmo de número 92. Faremos a leitura do Salmo 92 a partir do verso 12. E nós vamos ao final do verso 15 deste Salmo. Livro dos Salmos, Salmo de número 92, a partir do verso 12, eu quero convidar para que façamos, irmãos, uma leitura uníssona deste texto. Todos juntos, a uma voz, lendo, declarando o que a Escritura está nos dizendo, nos revelando através deste Salmo. Salmo 92, a partir do verso 12, façamos então essa leitura. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Grande é o nosso Deus, irmãos, e essa mensagem é uma mensagem que não dá para nós dizermos que não aponta, de certa forma, para nós diretamente. Uma vez que nós podemos nos enquadrar pela graça de Cristo, pelo perdão de Jesus, no grupo dos justos que está sendo colocado no verso 12. E uma vez que esses justos, segundo a palavra de Deus, estão plantados na casa do Senhor, estão enraizados na família de Cristo, estão linkados no sangue do Cordeiro, a bênção que Deus apresenta aqui é que eles florescerão, crescerão, irão adiante, dando frutos e mostrando o seu vigor, não para a própria glória, mas para a exaltação do reino de Deus. Por quê? Para que se anuncie que o Senhor é reto. Essa é uma das nossas mensagens, a retidão do nosso Deus. Quão grande, quão poderoso, quão majestoso é o nosso Senhor, que, segundo o versículo 15, é a nossa rocha, é a nossa justiça, é em quem nós confiamos. Quando, irmãos, nos reunimos dominicalmente a cultuar o Senhor, este sentimento, este entendimento precisa estar guardado no meu e no seu coração. Afinal de contas, é somente entendendo quem Deus é, sua soberania, como Ele trabalha em nós, é que nós podemos verdadeiramente, com todo o coração, servi-lo como Ele quer ser servido, e ser encontrado nele, como Ele quer que nós sejamos encontrados nele. Neste momento eu vou te convidar a fechar o seu olho, e vou pedir que você me acompanhe em uma oração, mas que você também, junto comigo, esquadrinhe seu coração, para que nós possamos entender se de fato esse compromisso está vivo em nós, ou se por acaso essa chama que um dia ardeu, agora está em brasas, esperando que um sopro a reerga. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos invocar ao Senhor, pedir que Ele se faça presente conosco, de forma especial, porque estamos sendo convocados por Ele a cultuar e com a certeza que Ele nos ouve. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, Senhor nosso, Tu és, ó Deus, santo e bendito. Obrigado, Senhor, porque Tua maravilhosa mão, porque Teus grandes feitos enriquecem quem nós somos. Não para nossa própria glória, não, Senhor, para que nós sejamos reconhecidos ou para que nós sejamos vislumbrados, mas para que nós anunciemos a reta justiça do Senhor, com o objetivo de que o mundo olhe para a Tua igreja e tenha um reflexo de Cristo Jesus, para que nós de fato diminuamos a fim de que o Senhor venha a crescer. Pai, nosso Senhor, nós te rogamos, ó Deus, que nos auxilie, porque se não for com o Teu apoio, se não for com a Tua ajuda, aquela chama de um primeiro amor, aquela compreensão de que é somente próximos em um relacionamento contigo que nós vamos apresentar o Senhor ao mundo, essa chama que entende isso, ela vai se apagar. Ela ficará pequena ao ponto de que não mais nos influencie, e ó Senhor, nós não queremos isso.
Nós queremos, Senhor, sempre estar ardendo de amor pelo Senhor. Sempre, Senhor, com vigor, te glorificando e te louvando com nossos lábios, com nossas atitudes, com quem nós somos, para a glória do Senhor. Quer estejamos comendo, quer estejamos bebendo. Esteja conosco, Santo Deus. E que neste momento de culto, o Senhor guie-nos pela palavra da verdade. Nos aponte a direção do Teu Evangelho. Nos encoraje para fazer aquilo que nós, Senhor, estamos nos acovardando. Nos dê a ousadia e a intrepidez, Senhor, de continuar crescendo para o reino de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és santo. E é somente por conta da mediação de Cristo que nós podemos orar, podemos agradecer e podemos cultuar ao Senhor. Nós oramos assim, neste momento, e fazemos esta oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu lhes convido a que se coloquem de pé, você que pode fazê-lo, para que nós cantemos ao nosso Deus, no nosso Inário Novo Cântico, o hino de número 144. Inário Novo Cântico, hino de número 144, intitulado Segurança e Alegria. Que segurança tem Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, queridos, podei-vos assentar. Abramos agora a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Faremos uma leitura a partir do versículo 10 e vamos ao final do versículo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus 9, do 10 ao 13. Te peço que acompanhe essa leitura com bastante atenção. Assim nos diz a palavra de Deus, então. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto,
os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, portanto, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse texto ele não está falando de medicina. Esse texto não está falando sobre curas físicas, isso é certamente não. Mas a ideia de Jesus, ao usar a figura de um doente que busca um médico, é mais ou menos a de apontar para os fariseus o fato, e os escribas, aquele povo religioso que não o aceitava, o fato deles não quererem receber a cura. Aqui o texto se assemelha mais àquela pessoa, talvez você conheça assim, que te diz que se não for ao médico, ela não estará doente. Se eu nunca for ao médico, eu não estarei doente. Porque, na verdade, não é que a doença não esteja lá, ela só não quer ver o problema para poder tratar dele. Os fariseus do tempo de Jesus eram exatamente assim. A partir dos seus costumes, das suas tradições, da sua forma de ser, do que eles empregavam ao mundo, eles acreditavam que estavam em plena convicção, em pleno relacionamento, melhor dizendo, com Deus. Estavam em uma plenitude de proximidade com o Senhor. Nesse sentido, eles se tornavam doentes que não conseguiam entender o seu problema e não se consideravam como tal. E a mensagem de Cristo aqui aponta para o fato, então, de que, diferente dos fariseus, Cristo, como um médico que recebe quem o procura, está de braços abertos para receber quem precisa de perdão pelo arrependimento. Daí, então, vem a mensagem no final do que nós lemos, onde ele diz que ele não veio chamar justos ao arrependimento, mas os pecadores. Afinal de contas, só pode se tornar justo aquele que se reconhece como um pecador. E o recado de Cristo, irmãos, é justamente esse. Para aquele que quer se aproximar de Jesus, aquele que quer voltar a ter uma proximidade com Deus Pai Todo-Poderoso, este inicialmente precisa reconhecer o seu estado, precisa fazer um autodiagnóstico, entendendo a própria imperfeição, entendendo as próprias falhas, para que chegue-se então a Deus e diga: Senhor, eu sou um doente que preciso do Senhor. Por meio do arrependimento, eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor limpe as chagas do meu coração, que jazem em trevas, e me guie ao caminho da luz pelo teu amor. E aí vem o recado de que Cristo Jesus é a luz que nos ilumina e é o médico que nos sara. Nós vamos, irmãos, fazer uma oração neste momento. Uma oração de contrição. E eu quero te convidar a, de fato, olhar no interior do seu coração. A de fato analisar o mais profundo do seu ser e pensar na igreja como um todo, para que nós coloquemos ante ao trono da graça do Senhor, ante aos seus olhos de misericórdia, aquilo que precisamos colocar. O reconhecimento de que, se não for pela graça, pelo perdão, pelo amor benevolente de Jesus, que é concedido imerecidamente a quem o busca, se não for por isso, ó meu irmão, nós não temos um destino bom. Que o Senhor nos ajude a sermos sarados dessas doenças, santificados por amor ao teu nome. Eu te convido neste momento a fazer uma oração. A princípio, eu vou convidá-los que os irmãos façam uma oração silenciosa, e após alguns instantes dessa oração silenciosa, dessa introspecção, eu vou quebrar este silêncio com uma oração audível a nós. Vamos orar, falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus de graça, nós aqui estamos, Senhor, como igreja do Senhor, em um momento, Senhor, de profunda reflexão, em um momento, Senhor, de autoanálise, esquadrinhando o nosso próprio coração com o auxílio do Teu Espírito Santo, para que encontremos, ó Pai, em nós as imperfeições que precisam, que devem, ó Pai, ser corrigidas. Colocando ante ao Senhor, ó Pai, as dificuldades e as dores, ó Pai, espirituais, Senhor, que
tanto nos afastam de Ti. Senhor, nós não queremos mais, ó Deus, continuar errando contra o Redentor da nossa vida. Nós não queremos mais, Senhor, continuar falhando com aquele que tudo entregou por nós, entregou o Teu Filho. Nós não queremos mais, Senhor, continuar Te desonrando, lhe ofendendo, ó Pai, envergonhando o Seu nome, Senhor. Por isso nós estamos aqui como igreja clamando pelo Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, pelas imperfeições de nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, pelos momentos, Senhor, em que nós ativamente erramos contra Ti. Aqueles momentos, Senhor, que nós sabíamos que estávamos errados, mas ainda assim persistimos em nosso erro. Perdoa-nos também, Senhor, pelos erros que até cometemos ativamente, mas que foram sem querer. Ainda assim foram falhas contra o Senhor. E um crime, mesmo que cometido sem querer, ainda é um crime. E o pecado é a transgressão da Tua lei. Por isso, perdoa-nos, ó Deus. E também, Senhor, perdoa-nos e purifica-nos, ó Deus, daqueles que nós sequer sabemos. Das ofensas que proferimos, Senhor, das feridas que nós causamos, e nós sequer percebemos no momento, talvez por uma certa desatenção, talvez por nós não considerarmos aquilo que foi feito como algo prejudicial, mas que ainda assim o foi. Nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, e Te pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Deus, porque a Tua igreja, Senhor, ela, se não depender completamente do Senhor, e se nós como justos não estivermos, Senhor, enraizados na casa do Senhor, nós não floresceremos, ó Pai. Não, Senhor, cresceremos para o Teu reino e para o Senhor. Por isso clamamos por perdão. E clamamos, Senhor, na mesma medida que o Teu sangue que nos purifica, nos capacite também. Para que, além de perdoar, sejamos fortalecidos de maneira a que deixemos as obras do passado. Para que, mudando agora de caminho, convertendo-nos do nosso mau procedimento, passemos a não mais fazer o mal que praticávamos, mas agora a fazer o bem que nós antes não fazíamos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser mais caridosos, mais amorosos, termos maior compaixão, maior zelo, maior preocupação, ó Pai, uns para com os outros e para com o Teu reino. Ajuda o Teu povo, Senhor. Nós clamamos por Ti, suplicamos ao Senhor, porque sabemos que Tu és bom. Porque sabemos, Senhor, que mesmo que não merecemos, a Tua bondade, Senhor, ela preenche todos os lugares. Se fosse lançado na terra, Senhor, não haveria monte que ficaria, Senhor, descoberto diante da Tua bondade. Então Te pedimos, fortaleça-nos, perdoa-nos e guia-nos pelo caminho do Senhor. Ó Pai, oramos por isso, certos que o sangue de Cristo nos purifica, e oramos nos nomes santos de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ainda sentados, eu quero te convidar a mais uma leitura bíblica. Neste momento, na primeira carta do apóstolo João, nós teremos um breve momento de intercessão, e vamos ler um versículo da primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de número 13. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13. Eu lhes convido a que façamos uma oração também todos juntos a uma voz. 1 João 2,13, assim diz a palavra do Senhor. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Queridos, hoje nós estamos comemorando o dia do jovem presbiteriano, e ao mesmo tempo que estamos em um mês, um período de muita alegria, eu espero, entre os jovens, né? Espero que tenham cabeças acenando assim para mim aqui, do fato de que nós estamos para reinaugurar, acho que a gente pode falar assim, a nossa MP. Em breve, se Deus quiser, nós vamos começar a ter as atividades da nossa MP de volta, nossa igreja voltará a ter uma mocidade organizada, e eu creio que é muito importante, nesse momento de intercessão, a gente poder interceder justamente por isso, não é verdade? Aproveitando essa data, junto da ocasião que está ali unida, né? Então tudo tem corroborado para essa ideia, e eu quero te convidar para que junto comigo, nós assim juntos, possamos interceder pelos jovens da nossa igreja, e já deixar-lhe o convite, que assim que as atividades começarem integralmente, você entre 18 e 35 anos, está totalmente convidado a fazer parte da mocidade, a participar aí com a gente. Eu já vi gente comentando aí, algumas cidades passaram, outras estão perto, mas é isso aí, né? Então fica o convite já aberto, e nesse momento de intercessão, vamos orar, para que Deus guie, para que esse trabalho que está nascendo se fortaleça, continue a crescer,
porque a nossa cidade tem uma peculiaridade da dificuldade de permanência desse grupo, dessa cidade. Muitos saem para estudar, então isso é uma dificuldade natural da nossa cidade, né? Chega a idade dos 18, sai para estudar, muitos não voltam. Então nós temos que orar para que aqueles que estão e que ficam possam encontrar-se com Cristo Jesus, possam encontrar-se com o maior amor do mundo, com o nosso Redentor. Vamos fechar os olhos e interceder? Assim que terminarmos a oração, nosso grupo de louvor já há de se colocar à frente, né? Nós vamos entoar o hino da mocidade também, um hino ao Senhor, e depois já se seguirá diretamente com os louvores. Então, terminada a oração, o grupo de louvor, o grupo de cânticos já pode se colocar à frente, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez em oração, Senhor, graças a Deus estamos fazendo isso bastante neste culto, e queremos te pedir mais uma vez, Senhor, nós agradecemos, louvamos ao Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, ó Pai, nossa imperfeição, e agora queremos te pedir, ó Pai, por aqueles, Senhor, que são conhecidos como mocidade presbiteriana. Pedir pelos nossos jovens, Senhor, para que eles, Senhor, como a Tua palavra diz, permaneçam sendo fortes. Para que, Senhor, nesse dia especial em que lembramos da vida do jovem presbiteriano, mas também nesse momento que nossa igreja vive, que é a reinauguração do próprio grupo de mocidade, que o Senhor atente os seus olhos ao nosso agrupamento. Para que, Senhor, estes sejam cada vez mais fortalecidos e aqueles, Senhor, que ainda não foram alcançados por Cristo, possam encontrar-se com o maior amor do mundo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-lhes, ó Deus, para que cresçam em graça, santidade e em amor, em vínculo de perfeição que é o amor de Cristo, para a glória do Senhor. Nós oramos assim, gratos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para nós cantarmos o hino. Somos jovens do mundo velho, a pregar novos ideais, no mesmo
Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida estão debaixo do controle e da graça do nosso Deus. Então, tudo aquilo que você já passou e que ainda você vai passar, saiba que Deus está no controle. Jamais Ele perdeu o controle da situação. É tudo para cooperar para o bem, para que nós busquemos mais e para que nós conhecemos mais o nosso Deus.
conhecer o nosso Senhor e nos aproximar dele dia a dia, ter relacionamento com o Senhor, porque nós sabemos que quando nós clamamos pelo teu nome, ele vai nos ouvir. Ele muito ouve a súplica de um justo, e é esse Deus que nós louvamos e nós glorificamos sempre.
mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és Deus. Pai, muito obrigada, Pai, porque mesmo se o mar subir, se as tribulações vierem, Pai, nós temos descanso no Senhor, Pai. No Senhor que nos conhece, tem todos os nossos dias escritos e contados, Pai. O Senhor que é soberano sobre as nossas vidas, mesmo quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar sem controle, o Senhor continua sendo soberano, o Senhor continua no controle das nossas vidas, Pai. Porque não há ninguém que nos ame mais que o Senhor, Pai. Que quando nós éramos pecadores, pobres, miseráveis, o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar, para que hoje nós tivéssemos paz com o Senhor, para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor, Deus. Muito obrigada por tamanho sacrifício, Deus, por enviar Jesus para morrer em nosso lugar, Pai. Indigno, Senhor. Mas muito obrigada porque o Senhor nos olha com olhos de graça e misericórdia, Pai. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. Nós não estamos soltos nesse mundo, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra diante do Senhor, Pai. Uma vida que agrade ao Senhor, conforme a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe esse culto que teremos agora, Pai. Que o Senhor use o Renan, Pai. Que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Deus. E que ele seja um instrumento nas nossas mãos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero lhe convidar para que passemos então ao momento de edificação pela palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Nós faremos a leitura a partir do primeiro verso deste salmo e vamos até o final do verso 6. Livro dos Salmos, Salmo de número 24. A partir do verso 1, nós vamos ler até o final do verso de número 6. Salmo de número 24, a partir do 1 até o 6, assim nos diz a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pai, nós lemos, Senhor, a Tua palavra neste momento. Nós, Senhor, estamos cultuando ao Senhor, ó Pai, já com louvores, já com meditações, já com orações de contrição, de reconhecimento, tantas coisas, ó Pai. E neste momento queremos Te pedir iluminação para que nós compreendamos a palavra rica do Teu Evangelho e para que nós sejamos levados, Senhor, a vivê-la, Senhor, integralmente. Ajuda-nos então, ó Deus, essa oração que fazemos neste momento e a fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, quando eu e você, quando nós paramos para observar o mundo no qual nós estamos vivendo, o mundo no qual nós estamos estabelecidos, muitas vezes nós encontramos uma surpresa com aquilo que nós escutamos de pregação, no que diz respeito a pecado, e aquilo que nós encontramos na realidade que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? A verdade é que existem muitas pessoas que, às vezes nós olhamos para elas, e elas parecem ser tão boas, elas parecem ser tão maravilhosas, parecem ser pessoas tão esplêndidas, que não professam Cristo Jesus, tão cuidadosas, tão amorosas, que se preocupam tanto com os outros, aquela pessoa é tão disposta a ajudar, que assim, chega a ser lindo. A gente olha e vê e fala assim, meu Deus, que pessoa que se entrega pelo outro,
Qual é o nome? Quem é? Deixa eu conhecê-la. Ou se eu a conheço, que exemplo de vida. E aí quando nós vamos encontrar e ver a sua vida, a gente às vezes percebe que nem sempre essa pessoa é cristã. Nem sempre este bondoso, caridoso, cuidadoso, amoroso, nem sempre ele professa Cristo. E aí nós temos um choque de informação. Mas aí quando nós estamos em um culto, em um domingo de reunião de escola bíblica, ou num domingo de culto, ou numa reunião de oração, nós escutamos o pastor pregando, a liderança, quem está dirigindo, dizendo que o homem sem pecado não pode que o homem sem Cristo não pode se aproximar de Deus, que o homem por ser pecador é depravado, ele é perdido, e isso começa a entrar em choque no nosso coração. Isso começa a entrar em atrito ao ponto de nós pensarmos às vezes, é verdade, mas aquele lá, aquela pessoa, eu quase que vejo Deus nela, eu quase que enxergo o amor do Pai, como que pode, mesmo que não professe a Cristo, e aí a gente se pergunta, dizendo, mas fulano é tão gente boa, esse aqui, ele é tão gentil, é tão amável, é tão cuidadoso, certamente, para esse daqui a misericórdia. Ou então, partiu, mas era tão amoroso, Deus há de ter misericórdia. E aí, nós nos encontramos em uma crise. E a gente começa a parar e pensar, ora, algo não está certo. De um lado, alguém caridoso, mas que nunca professou a Cristo. De outro, a pregação que me diz que os homens sem Deus, os homens sem Cristo Jesus não podem chegar ao Pai. O que eu faço com isso então? O que eu faço com essa incerteza, com essa dificuldade? Será que Deus não vai perdoar mesmo? Será que Deus não vai ter misericórdia? E a verdade, irmãos, é que no tempo de Jesus, isso não era diferente. Você pode ter certeza que da mesma forma como hoje, existem pessoas que talvez você conheça, que mesmo que não professem a Jesus, ainda assim são boas e caridosas ao ponto de você duvidar da salvação delas, de igual forma no tempo de Jesus também existiam. Claro, certamente, pessoas que eram filantropas, ajudavam umas às outras, praticavam filantropia, que eram amorosas, cuidadosas, que cuidavam bem de suas famílias, que cuidavam bem de sua casa. Contudo, ainda assim, mesmo que houvessem pessoas assim, o texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, ainda foi escrito, onde Cristo diz que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e a vida. Como conciliar então tais coisas? Como que nós relacionamos uma experiência na prática de vida que nós vemos em alguém com aquilo que a Bíblia está nos dizendo, que sem Cristo não há perspectiva de salvação? O que eu faço com essas duas verdades? E a resposta, irmãos, que nós podemos começar a esquadrinhar para encontrar, ela está no fato de que existem sim pessoas que praticam bem. Ora, isso é fato, a gente vê. Nem todos que professam a Cristo praticam tão bem quanto alguns que não professam. A gente percebe isso. Mas o problema, ou melhor, a solução para nós, ela está no fato, querido irmão, querida irmã, é que uma atitude boa, ou uma série delas, mesmo que sejam abundantes, elas não são uma borracha que apagam os erros do passado. Por mais que alguém seja bondoso a ponto de você ver um amor magnífico, esplendoroso, por mais que você olhe e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, nenhuma boa obra, nenhuma boa atitude, ela é capaz de pegar alguém e apagar os erros que ela já cometeu. Imagine um tribunal, um juiz, um homem sentenciado por assassinato, e aí no julgamento ele diz, olha, seu juiz, eu posso até ter matado, mas você não sabe quantas pessoas eu salvei. Eu salvei 500, eu só matei uma. Me diga que tribunal vai inocentá-lo por ter salvado 500 pessoas. Fato é que, em primeiro lugar, a gente começa a perceber que os erros, eles são condenatórios só pelo fato de existirem. A santidade de Deus, ela é apresentada a nós de um jeito esplêndido, único e exageradamente grande. Não no sentido de exagerado, como a gente usa geralmente, no sentido de, isso é exagerado, mas por ser muito, por ser realmente imenso, maior do que os nossos olhos podem alcançar. A resposta para isso se encontra na justiça e na santidade de Deus.
E é isso que aponta o texto que nós lemos. Quando nós lemos o texto do Salmo 24, nós poderíamos chamar de os passos do salmista, ou dos passos que Davi dá para que alguém more do céu. Ou na linguagem que o salmista oferece para nós, quais são os passos para que alguém possa subir ao monte do Senhor e lá permanecer. O que é considerado? É quase que um vestibular. Davi vai começar a nos dizer, vai começar a fazer uma entrevista, e aquele que se enquadrar nos passos, no enquadramento de Deus, este terá o direito de subir ao monte do Senhor e de lá permanecer. Em primeiro lugar, irmãos, já nos atentando ao texto, nós precisamos reconhecer que Deus tem um direito primeiro sobre todas as coisas. Para a gente poder compreender um pouco mais sobre essa bondade que a gente vê no mundo e a relação de pecado, a gente primeiro tem que voltar um pouco para trás e relembrar que Deus tem direito, poder sobre absolutamente todas as coisas. Em primeiro lugar, aqui no versículo 1, o texto começa dizendo para nós, o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra, meus irmãos, diz respeito e diz para nós o fato de que Deus, ele é realmente o dono de tudo. Deus é o absoluto proprietário de todas as coisas que existem neste mundo. Tudo que os nossos olhos veem, tudo que nossas mãos tocam, qualquer coisa que nós enxerguemos, pensemos ou queiramos fazer, todas as coisas que existem neste mundo, por mais que seja caído, são de propriedade exclusiva e absoluta de Deus. E como proprietário de todas as coisas, Deus tem, portanto, o direito de fazer com elas o que Ele deseja. Deus tem o direito, irmãos, de se quiser mandar um furacão, assim como Ele tem o direito de então mandá-lo. Deus, ser dono de todas as coisas, faz com que Ele tenha direito de mandar a tempestade, assim como faz com que Ele tenha o direito de que Ele não mande a tempestade. Deus tem o direito de fazer com que incêndios aconteçam naturalmente, assim como Ele também tem o direito de fazer com que essas coisas não aconteçam. Porque no mundo em que nós estamos vivendo, pela sua providência, a Escritura nos diz que Deus governa sobre todas as coisas. Tudo que nossos olhos veem é de propriedade de Deus. E o texto ainda vai além, no versículo 1, quando ele diz que, além de tudo pertence a Deus, e esse é um pouco mais fácil a gente entender, né? Deus tem o controle da chuva, do sol, das coisas, a gente é mais fácil. Mas o versículo ainda primeiro diz que, depois de se contém, ele vai dizer que o mundo e os que nele habitam. A extensão, irmão ou irmã, do direito que Deus tem sobre a obra criada, não está limitada somente às coisas que nós enxergamos, à sua criação, no que diz respeito à natureza, ao mundo, às construções, às florestas e etc. Quando nós pensamos no direito que Deus tem sobre a criação, nós também entendemos que o nosso Deus tem direito sobre as coisas, mas sobre também todos que dessas coisas usufruem. Nas palavras de Davi, ao mundo e a todos que nele habitam. É como diz Romanos capítulo 9, a partir do versículo 20, onde ele fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro faça um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, irmão, como sustentador e criador, além de ter direito de agir como quem quer com a obra criada, também tem o direito extensivamente sobre todos o que nele habitam. Ainda o versículo 2 vai continuar dizendo que essa autoridade, esse direito que Deus tem sobre todas as coisas da sua criação, ele também se dá porque, além dele ser o dono, ele também é o fundador dela. Deus, mais do que ter comprado a terra, Ele a fez. Quando nós assumimos uma propriedade, a gente compra. Eu vou lá no terreno, gostei, fui, vi o preço, se eu tenho dinheiro eu vou lá e compro, se eu não tenho eu vejo de algum jeito e adquiro aquela propriedade. Ela se torna minha. Uma vez que eu a tenho, posso fazer dela o que eu
bem entender a princípio, não é verdade? Se eu quiser construir uma casa, eu construo uma casa. Se eu quiser construir um barraco, é um barraco. Se a minha casa, se eu tiver possibilidade, tiver 2 andares, eu faço 2 andares. Se eu quiser fazer uma garagem, eu faço. Se não, eu não faço. É minha propriedade. Com Deus funciona assim. Mas nós, diferente de Deus, não somos os fundadores disso. O terreno que nós compramos aqui, por exemplo, né, não que eu tenha comprado um, mas usando de forma figurada, gostaria muito, mas não comprei. O terreno que nós compramos, quando o compramos, por exemplo, não foi fundado por nós. Não foi a gente que foi lá, colocou a terra, fez o delimitado, marcou, não foi por nós. Mas Deus tem direito sobre tudo, porque além de ser o dono, a Bíblia está dizendo que Ele fundou todas as coisas. Versículo 2, falando sobre a terra, né, sobre o mundo, na linha acima aí na sua Bíblia, né? Ele diz, fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O fato de Deus ter criado todas as coisas também é um argumento para que tudo pertença a Ele. E aqui, certamente, meu querido irmão, minha querida irmã, há uma inferência direta ao texto de Gênesis 1:1, onde diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? O texto começa dizendo que antes do haja luz ali, a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a alusão de Davi é justamente remeter aquilo. Deus pegou algo sem forma e vazio, onde só havia água ali, o Espírito pairando sobre ela, e ali deu forma e fundou o mundo como nós o conhecemos. Esse fato dá a Ele total direito e domínio sobre todas as coisas. Mas vamos lá. A gente está tentando alcançar o objetivo de compreender por que alguém, por mais que pareça ser muito bom, não há de morar no céu. A gente está tentando alcançar esse objetivo. A gente deu primeiro um passo para trás para entender que Deus tem direito sobre tudo, inclusive sobre as pessoas. Para que nós estamos pensando no domínio de Deus? 2 respostas aqui. Primeira delas, é para que nós compreendamos, irmãos, que nesse domínio de Deus, é Deus como fez as coisas, é Ele quem diz como elas são. Em primeiro lugar, não tem como dizer que não é isso. Ele foi quem fez. Então, quem diz como é que as coisas vão funcionar? Ele mesmo. É uma dinâmica de autoridade. É Ele quem faz, é Ele quem refaz, é Ele quem monta, é Ele quem desmonta, faz aquilo que lhe apraz, autoridade divina. Isso não pode ser esquecido de nós. O nosso Deus, uma vez que montou e a tudo pertence, faz aquilo que quer. A gente vai chegar mais para frente na nossa resposta da pergunta do começo, mas vamos caminhando por partes. E em segundo lugar, essa compreensão é extremamente importante para que a gente entenda o foco desse texto, que é a partir do versículo 3, que é o fato de que, por Deus pertencer todas as coisas, Ele pode exigir aquilo que Ele deseja também. E é exatamente o que o versículo 3 adiante vai nos ensinar. Porque nós também precisamos reconhecer que nós precisamos entender, e vamos entender a partir do versículo 3, quem então pode ficar diante de Deus? Quem pode chegar ante ao trono dos céus e ficar diante de Deus, e além de lá ficar, permanecer? Isso é pronunciado com uma pergunta no verso 3. Ele diz assim, verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? É uma boa pergunta. Subir ao monte não é a ideia de que Deus tem uma montanha em um lugar geográfico e a pessoa vai subir e fica lá, que nem Moisés fez. Não é essa a ideia. Quando o salmista diz quem subirá ao monte do Senhor, ele está dizendo quem vai chegar à presença de Deus, aonde Deus habita. A ideia de monte sempre prefigurou essa ideia de poder, de autoridade e revelação divina. Deus revelou em monte a Moisés, etc. Então, quem subirá ao monte do Senhor? E além de subir para chegar lá, quem poderá permanecer no seu santo lugar? São 2 perguntas e vale para nós. E vão começar a responder o que nós estamos perguntando desde o começo do sermão. Quem então tem o direito de sair da onde está, subir até o monte onde Deus habita e além de subir, lá permanecer, lá ficar? E é então agora, a partir do versículo 4, que começa o checklist. É como se fosse de fato o vestibular. É como se você e eu tivéssemos que passar em uma prova. A gente tem que dar cheque em cada uma das 4 características que o texto vai nos dar. É realmente como se alguém quisesse passar numa entrevista de emprego, para poder então subir ao céu e além de subir, lá permanecer. E é aí que mora a resposta do nosso pensamento. Por que muitas vezes pessoas que parecem tão boas, elas talvez
não consigam, por que elas não conseguem, sem Jesus Cristo, que é o único caminho, segundo João, que nós já citamos, encontrar-se com Deus? Algumas características, vamos ver elas? Vamos lá. Verso 4. Primeira delas, ele vai dizer, respondendo à pergunta. Então, a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? Em primeiro lugar, no começo do versículo 4, o que é limpo de mãos. Será que a intenção aqui de Davi é falar assim, só pode subir no monte aquele que lava a mão todo certinho? Aquele que antes de comer lava a mão, aquele que depois que almoça lava a mão também? Eu creio que não, não é verdade? A intenção de Davi aqui não é falar sobre uma lavagem de mãos no sentido no sentido literal da palavra, mas está falando a respeito dos atos práticos dos homens. A figura aqui é como quem tem a mão manchada. Já escutou aquela expressão de que alguém que uma vez matou na vida tem as mãos manchadas de sangue? É mais ou menos essa ideia. Quem então inicialmente pode subir ao monte do Senhor e lá permanecer? Em primeiro lugar, alguém que tem as suas mãos limpas. Alguém, ou seja, que na sua vida, nem no passado, nem no presente e nem no futuro, nunca com as suas mãos cometeu um erro sequer. É alguém que nunca colocou a mão no lamaçal do pecado. É alguém que nunca na sua existência, enquanto viveu, enquanto vive e enquanto viverá, agiu de forma errada. Alguém que nunca furtou, alguém que nunca usou das suas mãos para enganar, alguém que nunca ofendeu usando elas, alguém que nunca pegou a sua vida e na prática fez algo que era contrário à palavra de Deus, alguém que nunca com os seus olhos olhou e cobiçou, alguém que nunca usou do seu tato, daquilo que pode fazer e fez algo errado. Quem confirma, quem acerta essa questão dessa prova, esse tem o direito de subir aos céus. Aquele que com suas mãos nunca praticou algo errado, este tem o direito de subir ao monte do Senhor e de lá permanecer. Mãos limpas diz respeito à atitude, diz respeito à prática. Mas o texto não termina, ele ainda continua. Essa prova fica mais difícil, é uma prova mais complicada, é uma prova mais difícil. Ele continua dizendo, o que é limpo de mãos. E em segundo lugar, a segunda questão da prova, a segunda questão do vestibular, o que é puro de coração. Se mãos, meu irmão e minha irmã, remete à atitude, aquilo que eu toco, aquilo que eu faço, aquilo pelo qual eu olho, onde o meu ser abraça e encosta, agora coração se remete à sede do meu sentimento e do meu desejo. A Bíblia está dizendo, na pena de Davi, que quem pode subir à presença do Senhor, quem pode permanecer no monte do Senhor, além de não poder ter feito, não pode ter desejado. O seu desejo do coração, os seus sentimentos, eles nunca no passado, no presente e nem no futuro podem ter sido manchados. Inveja? Não pode. Tristeza profunda, desconfiança? Não pode. Ter se sentido traído ou ter desejado traição? Não pode. Ter ofendido agora, ou ter querido, não é nem ter feito, mas querer ofender, sentir raiva ao ponto de querer fazê-lo? Não pode. Aquele que tem o seu coração maculado não pode subir ao monte do Senhor. Não pode permanecer no seu santo lugar. Este não pode subir a trilha e chegar ao alto de onde Deus está. Aquele que pratica e tem as mãos sujas, ou aquele que tem um coração impuro, este não pode alcançar o monte de Deus. Essa é a segunda questão só. Faltam duas. Só foram duas. Diz a terceira. O terceiro pré-requisito daquele que pode subir ao monte do Senhor e de lá permanecer. Versículo 4. Que não entrega. Limpo de mão? Que não entrega isso. Que não entrega a sua alma à falsidade. Agora, num relacionamento mais de mentira, tanto a terceira quanto a quarta questão, elas relacionam ao engano. Na terceira, ele vai falar sobre entregar a alma à falsidade, e na quarta, ele vai dizer, ainda no versículo 4, sobre nem jurar dolosamente. A distinção aqui é sobre o fato de ser enganoso externamente, falsidade, ou internamente a alma, é o interior. O ponto aqui é, para que se suba no monte do Senhor e que se lá permaneça, a pessoa também não pode ter sido falsa, não pode ter mentido, não pode ter enganado.
Sabe aquele dia que você não estava bem, mas colocou um sorriso no rosto, e quando te perguntaram se estava tudo bem, você disse está, graças a Deus? Ou você só disse está? Jurou, né? Falsamente. Você falsamente expressou algo que você não estava sentindo. Falsidade, de um jeito diferente. Quando o nosso coração está abatido, mas nós para fora, a gente sorri. Falsidade. Mentira. Né? É um tipo de mentira. É um tipo de expressão falsa. É incongruência com o interior. O interior é uma coisa, mas o que se expressa para fora é outra. É diferente. Né? Na igreja, às vezes nós parecemos mais santos do que geralmente somos. Falsidade. Né? Interiormente, não é tão bom assim. Mas no culto, na igreja, é muito melhor. Há um mundo que faz isso, também é um dos requisitos que exclui nessa jornada. Nessa entrevista de emprego, talvez nós não passaríamos, na verdade. Eu acho que essa profissão ia ser a minha. E a característica outra, que é a parte interior, que é jurado losamente, diz respeito às convicções particulares. Aquele que propõe no seu coração um compromisso e não cumpre, esse também não pode subir ao monte do Senhor. Sabe quando virou o ano, você falou, eu vou emagrecer esse ano, vou ficar fazendo academia? É falsidade com o seu coração. Num exemplo bem simples, bem superficial, mas para você ver como se estende. Quando você se comprometeu a alguma coisa que você não cumpriu, na sua alma, né, você já descumpriu com o seu próprio intento do coração, jurou dolosamente, ou até mesmo quando alguém, e aí talvez de forma mais direta ainda, porque traz a ideia do dolo, né, de ser algo doloso, intencional, quando literalmente há mentira direta, né? Quando você fala que vai fazer e não faz, quando a gente fala eu vou orar e não ora, quando diz que eu vou me preocupar e não se preocupa de verdade, essas coisas são todas passíveis de não subir ao monte do Senhor. O vestibular termina aí. A prova para entrar no céu termina aí. E se eu te perguntasse, você subiria? Se eu perguntasse para você hoje, se você seriamente analisar a sua vida, você poderia dizer que as suas mãos são puras, que no seu coração não há mancha, que você nunca jura dolosamente e nem entrega a uma falsidade. Será que eu e que você, nós subiríamos? E é certo que a resposta que Davi quer encontrar aqui é não. A resposta, meu irmão, minha irmã, que está aqui, ela é um grande, enorme, brilhante e ofuscante não. Nem eu e nem você, nós não subiríamos ao monte do Senhor. Nós não permaneceríamos no seu santo lugar. Sequer conseguiríamos olhar a luz ofuscante de Deus. Sequer conseguiríamos chegar ao pé do monte, porque a sua santidade iria nos fulminar antes de pensarmos em ir. Porque em nosso coração há dolo, porque em nossa vida há imperfeição, porque o nosso coração ainda vive malignamente, porque por mais que pareçamos bondosos, nem sempre o que parece é. Porque por mais, meu irmão, minha irmã, que aquela pessoa, e voltando lá para o começo, pareça tão boa, tão perfeita, pareça tão santa, que é quase como Deus, essa pessoa não vai superar esses 4 pré-requisitos. Sempre haverá uma falha, um erro de percurso, sempre haverá uma fresta solta, que nos impossibilitará de chegar à perfeição de Deus. E se finalizar aí, acabou-se a esperança. Se finalizarmos olhando para nós mesmos, acabou a perspectiva, não há mais luz no fim do túnel. Não há mais uma luz a se encontrar, só há trevas e perdição. Se olharmos para nós mesmos, é isso que nós encontraremos. Problemas e erros. Talvez para alguns o problema não seja as mãos, seja o coração. Talvez para outros não seja o coração, seja a falsidade. Talvez para outro seja o jurar dolosamente e por aí vai. Mas o ponto é, a gente sempre vai cair em um desses pontos. Sempre cairemos. E nisso, todos somos iguais. Mas a esperança continua. A esperança continua porque o Salmo de Davi ainda vai dizer, no versículo 5, que este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aquele que cumpre todas essas coisas receberá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. O termo justiça, para nós, nesses termos, ele é aterrorizante. Nós não merecemos nada. Não há mérito. Não há mérito no homem. Não há nada que seja merecedor.
Porque nós erramos em todas essas características. Nós erramos em tudo. Por mais que em algumas coisas a gente acerte. Mas onde está a esperança? E é aí que no versículo 6 há uma mudança de expectativa. Uma quebra de paradigma que leva a minha vida e que deve levar a nossa vida, a minha e a sua vida, a ver um mundo completamente diferente. A de fato trocar os óculos, e não esses óculos físicos, mas trocar a lente pela qual nós vemos o mundo. Os propósitos, aquilo que nós levamos em consideração a viver as nossas vidas. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quando nós lemos, irmão e irmã, a carta aos Hebreus, o escritor dessa carta, ele trata muito dessas relações do Antigo com o Novo Testamento, e algumas dificuldades que às vezes a gente pode ter com relação à lei, etc. Ele elucida muito bem isso. E no capítulo 4, versículo 15 e 16, a escritura diz para nós o seguinte, Hebreus 4, 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O único, meu querido irmão, minha querida irmã, que cumpre com estes 4 requisitos, que no seu coração não há mancha, que não jura dolosamente, que não entrega a uma falsidade, que não tem suas mãos manchadas e sujas, é Cristo Jesus, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a mensagem de Davi é que só recebe a salvação e a justiça, tal a geração que busca a face do Deus de Jacó. Qual é a face do Deus de Jacó? Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a quem nós confiamos a nossa vida. Nós não subimos, meu irmão e minha irmã, ao monte do Senhor por méritos próprios. Nós não subimos ao monte do Senhor porque agimos bem, mas subimos ao monte do Senhor porque Cristo agiu bem. Nós não subimos ao monte do Senhor por nossa força, por nosso braço, mas subimos porque quem cumpre esse requisito é Jesus, e como parte do seu corpo Ele nos leva junto. Porque o fato de não podermos subir foi lançado sobre a cruz. Essa imperfeição, essa mão manchada, esse coração negro, ruim, ele é lançado sobre Cristo, para que a perfeição seja declarada sobre nós, e nós em Jesus possamos subir então ao monte do Senhor e lá permanecer. E lá habitar, porque tal é a face daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. A nossa esperança de vida não é aqui. A nossa expectativa não está aqui. Assim como a nossa tristeza principal, por mais que ela possa ser experimentada aqui, também não deve estar nesse mundo. Isso é passageiro, isso é pequeno, isso é simplório. E no final pertence a Deus. Seja dificuldade, seja alegria, é fruto de Deus que está guiando todas as coisas. O Salmo 139 diz que no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e predeterminado, antes que nenhum deles houvesse. Deus já traçou o nosso caminho. Ele já nos guiou pela palavra da verdade e nos oferece plena salvação em Jesus, o nosso Senhor. É nele que depositamos esperança, irmãos. É nele que a igreja está enraizada. É quando fazemos parte da casa do Senhor que então os justos crescerão, porque a justiça não é própria. Deus nos capacita a fazer o bem. Deus nos ajuda a fazer o bem. Mas esse bem nunca será suficiente para nos perdoar. Por isso, a nossa esperança para subir ao monte do Senhor é buscar a face do Deus de Jacó. É buscar a Cristo. É lançar-se aos seus pés. É se arrepender uma vez mais dos pecados. É nos arrependermos mais uma vez de todo erro, de toda mácula, de tudo aquilo que nós fizemos. E falar, Senhor, Tu tens a minha vida em Tuas mãos. Porque se não for por Ti, não é por nada. Porque se não for no Senhor, não há mais esperança. Se não for o Deus da minha salvação, não há mais alegria. Porque plena alegria só em Cristo. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor. Porque o nosso alvo deixa de ser as coisas do mundo. Porque agora a falta de dinheiro, a falta de relacionamentos, a falta de qualquer coisa passa a ser dolorosa, não estou dizendo que não é, mas passa a ser um problema, mas que não é o maior de todos. Há uma luz, uma esperança,
há uma certeza, há uma salvação que nos é oferecida em Jesus. Nós somos, irmãos, a geração daqueles que buscam a face de Deus de Jacó. Quando cremos, alcançamos isso e alcançamos salvação. E essa é a mensagem do Evangelho que deve ser anunciada. É nisso que nossa vida deve estar alicerçada. É por essas lentes que nós olhamos o mundo. E é essa lente que nós queremos compartilhar àqueles que ainda não têm. Por mais que alguns pareçam muito bons, por mais que nós nos esforcemos para ser muito bons, nós nunca vamos alcançar o crivo de Deus. Nunca chegaremos próximo sequer do que Deus requer. Mas Cristo chegou. Cristo alcançou e oferece-nos salvação gratuita pela fé. Afinal de contas, pela graça nós somos salvos. Isso através da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue ao alto do monte e diga, Senhor, eu mereci. Todos estamos e vivemos por graça. Se andamos, se íamos, se não fomos, é porque Deus quer. É Deus quem ordena todas as coisas. Afinal, tudo pertence a Ele. A terra e todos que nela habitam, nós também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de graça, santo és Tu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque iluminaste as trevas do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque a escuridão que jazia em nós foi completamente iluminada por Ti. Obrigado, Santo Jesus, porque a Tua luz, ó Pai, resplandeceu em nosso coração. Obrigado. Obrigado porque nos perdoaste. Obrigado porque na cruz, Senhor, cravaste uma escritura de dívida que estava lá, Senhor. Nossa escritura de dívida, Senhor, a lei que nos punia, foi cravada na cruz, para que nós, ó Pai, por seus méritos, pudéssemos nos achegar a Deus, que é e que deve ser a coisa mais importante e mais valiosa de nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar com esse presente que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar, ó Pai, a sermos gratos em atitude, Senhor, àquilo que o Senhor nos outorgou, nos presenteou. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, porque esta prova da qual nós falamos, Senhor, este vestibular, ele não foi lançado às nossas contas. Cristo foi quem o cumpriu. Cristo foi quem foi aprovado, e sendo aprovado, nos chama para irmos junto com Ele. Obrigado, Senhor. Pedimos então que nos ajude, que continue nos guiando em toda a verdade, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Esta oração que nós fazemos e que nós a fazemos no nome santo de Jesus. Vamos finalizar com o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, 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 amém. Meu irmão, eu te peço que você segure só mais um pouquinho, eu preciso da sua atenção só por mais alguns instantes, porque nós temos nosso momento de avisos, tá bom? No final do culto, você sabe, mas é importante a gente sempre relembrar para que a gente não se esqueça, não é verdade? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não consegui enxergar daqui, gente. Eu estou entendendo que é encontro de casais, minha visão não é das melhores. É para estar aqui no boletim, né? Dia 14 de junho, às 18h30. Obrigado, bendito seja, louvado seja Deus. Então, temos nosso encontro de casais, tá bom? Aí no dia 14, às 8h30, venha você que é casado, você que aí está precisando continuar alimentando esse relacionamento, que é importante, a gente não pode deixar esmorecer, maravilhoso, maravilhoso, ótima atividade, tá bom? Também temos aqui agora em maio o mês da família, já estamos aí algumas vezes nos encontrando em alguns lares e tem sido maravilhoso, sido muito, muito bacana, tá bom? Palavras boas, algumas dinâmicas muitas vezes, divertidas, etc. Então, participe, a palavra de Deus é pregada, nós aprendemos com o Senhor. E agora na terça-feira, então,
do dia 20, é isso, né? Nós teremos... Aí, o pessoal está fazendo joia lá de cima, está me ajudando bastante. Na casa, eu só consigo ler Dirley, né? O outro eu não estou conseguindo ler, gente, vocês me perdoem. Muito bem, Marina e Dirley. Então, terá o encontro dia 20 agora. Está aqui, onde que está aqui no boletim? Deixa eu encontrar, gente, minha visão não está das melhores hoje. Estou perdido com o boletim. Achei. Viu? Tarda, mas não falha. Quinta-feira, então, dia 22 agora, não tem erro. No lar de Ari e Suzana, na rua Gastão dos Santos, Lisboa, 85, no centro. E ao sábado, dia 24, no lar do Cláudio e da Ana, né, na estrada Piaí-Poranga, quilômetro 5, na Casa Cinza, pré-moldada. Então, você está convidado a participar lá conosco. Também temos UPA e UMP, é isso que está na sequência? UPA e UMP. Calma, só um instante, estou pedindo calma. Há de passar. Enquanto isso, eu vou avisando, irmãos. No próximo sábado, dia 24 do 5, terá uma programação da UPA Prive, tá bom? Do nosso presbitério, que há de se encontrar na Igreja Central de Itapeva. Será o dia todo, a partir das 9 da manhã, e será ali até o final, mais ou menos às 19 horas, tá bom? Então, os adolescentes da nossa UPA, né, estarei eu também, Letícia, né? A gente vai com uma caravana daqui para poder participar dessa programação. Não é a primeira vez que ela tem, também não é a primeira vez que a nossa igreja participa, contudo, nós estaremos lá, então que os irmãos estejam avisados. Incentivem seus filhos, seus conhecidos a participarem, né, que a nossa UPA vá realmente em peso, porque é um momento bom de aprendizado, um momento onde nós refletimos em cima da palavra de Deus e também tem a diversão, não há como dizer que não. E também dia 31/5, como nós até comentei na liturgia, né, sobre a inauguração da nossa UMP, que acontecerá muito em breve, nós teremos uma programação que é do DJP, né, que é o Dia do Jovem Presbiteriano, que acontecerá dia 31, em Rio Claro. Então também alguns dos jovens da nossa igreja estarão se dirigindo daqui da nossa igreja mesmo. Vamos sair daqui, vamos até Itapeva. De Itapeva terá um transporte do presbitério, um ônibus, e nós estaremos indo até Rio Claro, teremos o dia lá de aprendizado, estudo, né, temas pertinentes, e voltaremos, tá bom? Se você tem aí a idade de 18 a 35, tem interesse de participar, conhece alguém, etc., pode me procurar o pastor Mateus, a gente pode conversar, tá bom, para poder acertar e ir junto, né, porque é um momento bom, um momento de comunhão e de aprendizado também. Próximo aviso. Viagem em missão Kaiowá. Então, também teremos a viagem para a missão Kaiowá, que acontecerá, e a igreja está... Pronto, achei aqui também no boletim, tem que me encontrar aqui. Né, deste ano, nossos irmãos da igreja, eles estão fazendo uma campanha para que sejam doados itens de higiene pessoal. Né, uma dificuldade que foi, a gente pode dizer que vista lá, né, que muitas vezes os indígenas lá não têm. Né, até foi comentado de, às vezes, ter uma escova de dente para uma família de 4 pessoas, por exemplo, compartilhando uma só escova. O que a gente sabe que não é higiênico. Né? Então, se nós temos a possibilidade de, vendo essa necessidade, de ajudar, por que não? Então, fica o incentivo para que você, meu irmão, nós, né, à medida que for passando até chegar a data da missão Kaiowá, a gente vai juntando, trazendo para a igreja, organizando para que possamos levar lá e, de fato, ajudar as famílias que lá estão. Né, além de entregar-lhes a palavra de Deus, entregar o pão ao necessitado. Nesse caso, né, o item de higiene é quem tanto precisa. Então, fica esse incentivo também. Finalizou, então? Passei nessa missão, graças a Deus, né? Demorei, mas passei. Meus irmãos, então é isso, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana, um descanso abençoado, que amanhã seja bom. Tenho aqui algumas visitas, para que eu não me esqueça, que tem aqui a Sônia, né, na primeira visita ali, a gente se conheceu ontem, é mais ou menos perto da minha terra natal, então seja muito bem-vinda ali, né, que quando for voltar, demore um tempinho, né, que seja tudo bem também na viagem, mas seja muito bem-vinda, sempre que estiver para cá, visitando o filho, está convidada, está com a gente, tá bom? Sinta-se sempre abraçada. Também, Cassiano, segunda visita, terceira vez que vem na igreja, cadê? Ali, pronto, Cassiano, você também, meu irmão.
bem-vindo, tá bom? Fique à vontade no nosso meio, sinta-se abraçado, que você possa vir e voltar sempre, em nome de Jesus. E a igreja de Ribeira, né? Na igreja de Ribeira que veio aqui a Francine com seu esposo. Será que já foram? Já saíram? Pois bem, eu vi eles lá no fundo, eles já saíram, mas também que intercedamos por eles e que Deus sempre abençoe. Agora eu espero só que você me aguarde um pouquinho para que eu possa ir à porta, tá bom? Para lhe cumprimentar. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.